desse ambiente. Uma questão que eu acho que é central, que a gente vê agora, é justamente as minorias chegando, especialmente, né, no nosso caso, no RPG, e o incômodo que isso gera. A gente percebe que as nossas produções de conteúdo eventualmente tem um comentário que vem desse lugar, né? As minorias, quando falam, elas provocam esse incômodo. Aí, justamente nessa pessoa eurocentrada, machista, racista, homofóbica, para dar um exemplo, o Thiago Escobar, que tem produzido conteúdo, e aí um camarada falou para ele parar de falar dessas coisas e carregar um saco de cimento. Porque é isso, né? As minorias, elas não incomodam se ocupam o lugar de minoria. E é justamente nessa contramão que, justamente combatendo essa expectativa cretina, que a gente vem. E muitas vezes as tentativas de enfrentamento a isso são vistas como problema pela própria comunidade. Um grande exemplo, o grande nome do RPG é o D&D, não tem muito como fugir disso. Tem muitos nomes nacionais legais também que estão vindo por aí. Mas um momento que tentaram mudar o nome, de tirar os pontos negativos de raças diferentes, falaram, não, como assim? Pra quê? Não. Necessário? Como assim um joguinho que eu gosto tanto, que tem raças com penalidades, é um jogo racista? Pra que você vai enfiar política no meu joguinho, sendo que o D&D, ele nasce como uma fusão entre os wargames, que são os jogos de guerra, e os fãs de ficção científica e ficção fantástica, que nos anos 70 era o puro suco do Tolkien. A gente sabe como muitas coisas dentro do Tolkien são problemáticas. Então o RPG ele vem dessa raiz completamente eurocêntrica. Enfim, chegamos aos eventos de nerd. Uma ótima oportunidade de encontrar partes, descobrir novas possibilidades. Mas ao chegar nos eventos, o que se via eram novas exclusões, dessa vez materiais. Em eventos, descobre-se que a dedicação financeira na compra de souvenirs, apetrechos e cacarecos, os recursos exigidos para o hobby, para ir no mínimo, são infinitos. E é nesse momento que a gente começa a ver uma exclusão indireta de pessoas de determinado hobby. Porque o nerd, nesse momento, não vira apenas a pessoa que gosta muito de alguma coisa, mas a pessoa que dedica-se totalmente, não apenas o seu gosto, mas o seu tempo, inclusive os seus recursos financeiros. Então, ser nerd não se torna mais, poxa, eu vi o filme de Star Wars e gostei muito. Se torna eu tenho a nave Lego Ultra Mega Master Plus que só tem 1000 unidades no mundo inteiro e muitos dinheiros. E todas as versões de todas as camisas, todas as versões de todas as capas de todos os DVDs. Então o ambiente nerd começa a ser muito pautado no seu poder aquisitivo. E sabemos que é uma coisa, uma realidade muito além do que nós temos hoje. E aí, partindo dessa questão, dessa barreira financeira, que é adquirir novos materiais para o seu hobby, né? O seu RPG, que a gente acaba se encontrando, né? O lance. Que é o Melanina. E aí que o Melanina nasce. O nosso bebê, nosso xodó, o nosso quilombo. O Melanina, ele surge através dessa subrepresentação das pessoas negras no meio do RPG nacional. Primeiro, ele nasceu com o objetivo de nós reunirmos as pessoas pretas. Atualmente, nós temos 80 pessoas no nosso grupo e nós temos a absoluta certeza que isso não representa a parcela de pessoas negras que existem na comunidade do RPG. E é muito fácil você perceber isso. Só vocês andarem pelos corredores e contarem quantas pessoas pretas produtoras de conteúdo você encontra aqui. A gente falou que foi com muito esforço que a gente conseguiu estar aqui hoje, e é realmente isso. Temos pessoas de outros estados que infelizmente não têm
o dinheiro suficiente para bancar uma estadia em São Paulo, uma viagem para São Paulo, alimentação, todos esses custos que existem para nos manter aqui nesse evento. Mas a gente não desiste, e o nosso primeiro projeto concreto, que a querida Diana disse, é a Melanina RPG Zine, a nossa revista em formato de zine, mais atualizada para esse mundo virtual e caótico, globalizado que a gente tem. A nossa revista nasce como parte do nosso esforço de fortalecimento da nossa luta. Uma publicação que reúne pessoas que produzem conteúdo de RPG de qualidade. Estamos por todos os lados, porém eventualmente invisibilizados. Em paralelo, nossa equipe participa e contribui em todas as maiores editoras que trabalham no RPG no Brasil. O Melanina RPG Zine é um momento generoso em que grandes nomes compartilham com nomes de quem em crescimento. Damos os braços para caminharmos juntos. E é isso, no início, nós estávamos muito focados em pessoas produtoras de conteúdo, pessoas que... Deixa eu vir pra cá. Em pessoas que estão na internet produzindo alguma coisa. Mas a gente percebeu que nós temos muito desse trabalho invisível. Para quem não sabe, um livro de RPG, ele passa pelas mãos de mais de 10 pessoas. Uma revista, você tem 20, 10 pessoas produzindo. Então, a gente pensou em trazer essas pessoas para os holofotes, fazendo a Melanina RPG Zine, atualmente gratuita, para trazer visibilidade do trabalho dessas pessoas. Pessoas que fazem sistemas, pessoas que fazem aventuras, pessoas que revisam, pessoas que editam, pessoas que diagramam. Divulgam. Pessoas que divulgam. Então, é muita gente, muitas mãos pretas fazendo para o público se sentir representado, esse público preto. Essas pessoas que elas anseiam por se verem. Para quem não sabe, eu também sou a social media da Melanina Zine. E eu estava agora entrando no mundo do TikTok e a gente recebeu um comentário muito interessante. Vocês sabiam que existem ainda pessoas que acham que as pessoas pretas não estão inviabilizadas? Foi um comentário que me deixou, a princípio, com raiva, mas eu achei interessante. Então, a nossa revista é isso. É uma revista de pessoas pretas. Toda a nossa redação é feita por pessoas pretas, artistas, diagramadores, revisores, redatores. Mais mulheres, ela toda editada por mim, uma mulher. Temos a revisora maravilhosa, que também é uma redatora incrível. Mais RPG de gente preta. Nosso foco é dar visibilidade à autoria de pessoas negras. Então, se você tem uma aventura, provavelmente é uma aventura feita por pessoas pretas, de um sistema de uma pessoa preta, nós temos também uma seção que é uma das minhas favoritas, que é a seção de cosplay, que nós chamamos sempre uma pessoa preta fazendo cosplay, porque a gente sabe como é difícil fazer cosplay sendo uma pessoa preta, porque você, por exemplo, vai fazer a Diana, você não pode ser preta, porque a Diana não é preta, né? Agora é. agora ela é. Mas, por favor. Não, é porque é isso, né? Um fato que a minoria, por ser minoria e está sendo, tá vivendo nesse moedor de carne e de ideias que é a vida contemporânea, a gente às vezes se esquece que, cara, a gente está em todos os lugares, entendeu? A gente está na gráfica, a gente está nas editoras, a gente está na distribuição, a gente está nos consumidores e muitas vezes nós, como consumidores, não nos reconhecemos dentro disso que a gente está comprando. Então, o que a gente faz com o Melanina Zine é justamente de dar esse toque, de fazer com que as pessoas, como nós, se reconheçam, que muitas vezes a gente ficou consumindo RPG sem se ver no RPG, né? Quantos de nós não jogaram, tipo assim, né? A galera mais jovem ainda tem um privilégio de outras pessoas como nós fazendo iniciativas parecidas, né? Mas, pô, eu, Luciano, a gente que já tá aí, né?
já estamos velho, a gente, pô, quanto personagem branco que a gente não fez antes de perceber que a gente podia fazer personagem negro, tá ligado? Isso é muito louco. E aí, né, voltando àquele comentário que eu fiz no início, pô, o choque que eu tive quando eu vi uma capa de Dragão Brasil com um paladino preto, tá ligado? Que foi o Trevisan colocou no cenário lá, o Allen Thorin. Pô, aquilo explodiu minha cabeça, assim, caralho! Que loucura, mano. Tô então jogando. Pode! Então pode, tá ligado? Tá liberado. Essa autorização que é um dos nossos objetivos, né? Que fique mais óbvio o óbvio. Que você pode jogar com um personagem que você se enxerga e se sente representado dentro de um mundo que muitas vezes você não se vê representado oficialmente, canonicamente. E aí é isso que a gente está querendo mudar. E, novamente, só para fechar, a Melanina Zine é completamente feita por pessoas pretas. Tem, não todas fazendo ao mesmo tempo, mas tem umas 20 pessoas ao todo no grupo da Melanina Zine. Umas 20 pessoas. Entre escritores, redatores, revisores, cosplayers, pessoas que vão participar. Quem escreve aventura, desenha, ilustração. E você não conseguiu achar nenhuma pessoa preta pra entrar na sua produção, gente. Mano, é exatamente isso. A gente conseguiu 20. É isso, a gente... Conseguimos achar 80 pessoas pretas e você não achou ninguém pra colocar na sua mesa de stream. E o bagulho é o seguinte, a gente achou 20 sem pagar nada, tá ligado? Pois é. Trabalho voluntário. Quem consegue pagar alguma coisa, consegue pelo menos o dobro, assim. Então, né, cadê a desculpa? E é justamente pensando em narrativas que a gente se veja representado, exemplificando esse trabalho. A gente tem a nossa sessão de aventura, que a gente, né, com o Thiago Escobar aí, a gente sempre nesse ping-pong, Dudes editando, Lux revisando. E aí a sessão aventura a gente traz de alguma forma a questão da discussão que a gente quer trazer, levar para dentro da mesa de jogo. Então, por exemplo, nessa última edição, a gente lançou Nós Antes de Nós, que se passa dentro de uma nave que se chama P-41 Marés, que na verdade é Palmares, e que é justamente uma nave que trafega pelo Império, libertando pessoas que estavam sendo de alguma forma violadas pelo Império, e trazem para essa nave, que na verdade é um grande ancoradouro e hangar, e aí acontece uma traição e a nave cai. E a discussão, né, a decisão final dos jogadores é justamente o que os jogadores vão fazer a partir disso. Eles vão buscar vingança por essa traição, ou eles vão dar prosseguimento ao legado que se propunha a P-41 Marés? Essa que é uma pergunta que a gente encara cotidianamente, que a gente tem muita raiva por todas as coisas que a gente sofre cotidianamente. E o que a gente faz com essa raiva? Onde é que a gente coloca essa raiva e de que maneira que a gente pode transformar essa raiva em ação de uma maneira produtiva, né? É justamente esse tipo de discussão que a gente quer levar para a mesa de jogo. E também, como nos resta pouco tempo, tem a sessão cosplay, que é justamente onde a gente traz se você não entendeu o que a gente quer que você se veja representado no meio nerd, tem pessoas que literalmente se vestem de personagens nerds, né? Assim, então a sessão cosplay, ela traz cosplayers pretos que estão em atividade, né? E eu sou cosplayer também. E o meu primeiro voto, eu fiz poucos cosplays, mas eu sou cosplayer. O meu primeiro voto foi: eu não vou fazer cosplay de personagens brancos. Não porque eu não consigo, não porque eu não posso, mas porque eu só vou representar obras que querem que eu esteja lá no meio. Então,
Inclusive, a personagem de Castelo Rá-Tim-Bum, a Viva, é uma dos meus exemplos de pessoa crescendo. E a Ana, ela vai estar por aqui também, é atriz, cantora, modelo, e fala justamente sobre os trabalhos e sobre como ser pertencente nessa minoria, participando disso. E nessa entrevista, eu perguntei pra ela qual era o cosplay que ela se lembrava com mais carinho, e foi justamente da personagem. Quando ela viu, quando ela era criança, que ela se viu retratada, ela falou, nossa, essa personagem parece comigo. Então, o cosplay que ela guarda mais carinho é aquela na qual ela se viu, na qual ela se sentiu representada. Então, isso é muito importante. Sim. E é um sentimento muito único que a gente só sabe que tem, que a gente não teve quando a gente tem. Exatamente. Então, quando anunciaram a Ariel negra, eu fiquei maluca, porque a Ariel é minha princesa favorita. Eu falei, caraca, eu queria muito que tivesse isso na minha infância, porque eu, caramba, meu Deus, na sereia preta, eu queria. A primeira princesa preta da Disney, ela é uma pessoa preta por 5 minutos no Exatamente, vídeo, né? O resto do filme ela não enfim, sabe. Vamos continuar que tempo tá pouco. E eu volto. Aí. Então, para concluir, não poderia faltar no nosso primeiro zine e nas outras redes sociais, a gente revisita isso sempre, é justamente a questão que a gente é resistência e ser resistência é cansativo pra caceta, né? A gente quer chegar logo na outra parte, quer ser revolução. Pra gente não precisar mais lutar. E isso está condensado dentro do nosso manifesto, né, que é o manifesto de fundação do Melanina RPG, e também é uma fundação do Melanina RPG como um movimento, e é justamente quando a gente levanta as questões que nos são caras, né? Que a gente fala sobre representatividade, anticapitalismo, inclusão, empoderamento, educação e sensibilização a respeito de outras minorias que não as que a gente está mobilizado para representar e que muitas vezes representamos também, mas e a gente pretende que isso não seja estanque, não seja uma coisa estática. A gente quer que pessoas conheçam a nossa luta e também engajem nessa luta. Então, o nosso manifesto está permanentemente aberto a assinaturas. Então, as pessoas que se interessarem por conhecer o manifesto e quererem apoiar o manifesto de maneira declarada e constar o seu nome lá como apoiadores do manifesto, a gente tem um forms que a gente criou correndo aqui para a palestra, mas que a gente depois vai organizar direitinho e mantendo as nossas redes sociais, porque a pretensão é justamente essa. A gente entende que a nossa luta não é suficiente se a gente ficar parado batendo na mesma tecla. A gente está sempre em movimento, em evolução e querendo mais vozes para falarem junto com a gente. E só um adendo final. O foco do Melanina é justamente a representação de minorias raciais, mas outras minorias não estão excluídas no Melanina, muito pelo contrário. Nós temos pessoas LGBTs, nós temos pessoas trans, nós temos mulheres, nós temos duas mulheres aqui. Mais de nós duas na organização. Então, assim, é só um adendo. O adendo final é que a Melanina RPG Zine está concorrendo ao Goblin de Ouro. Eu queria lembrar... Eu queria lembrar um tweet do querido JM Trevisan, que nessa categoria de mídia escrita nós temos uma revista feita inteiramente por pessoas pretas, uma revista editada por uma pessoa preta e uma outra revista escrita por uma pessoa preta e editada por uma pessoa nordestina. Então eu acho que é muito importante. Quem ganhar vai perder, vai todo mundo ganhar. E a quarta revista, que é da New Order, que sim, a gente pode dizer sem medo de errar que tem pessoas pretas envolvidas também, porque a gente está em todos os lugares, queira ou não. E é isso, nos sigam nas nossas redes sociais, @MelaninaRPG, em todas as redes que importam. Uma salva de palmas aí para Melanina, obrigado.